Então, o que você acha sobre o problema principal do Botafogo? É o político? É dos jogadores? É um mix? É um mix, com o maior problema sendo o político, sim. Por exemplo, antes a gente estava aqui conversando, trocando ideia, eu estava me antenando do que estava acontecendo agora de manhã. Já saiu uma entrevista do Carlos Augusto Montenegro, que foi o presidente campeão em 95, hoje, falando que pode piorar a situação, que não vai ter dinheiro. Ou seja, ele é um dirigente que esteve há pouco nessa gestão do comitê de futebol que está rebaixando o Botafogo e em determinado momento falou que não falaria mais, que sairia, que agora o Botafogo tem um novo presidente, o Durcésio Melo. Montenegro falou que não falaria mais. E hoje, um pouquinho antes da gente entrar aqui na gravação, ele já estava dando entrevista de novo. Então, são as mesmas pessoas falando e fazendo o Botafogo, ou não fazendo o Botafogo, desde muito tempo. Na década de 90, o Botafogo ganhou títulos importantíssimos, e graças a Deus eu vi, porque é muito grande, porque as práticas eram as mesmas. Só que, na década de 90, o futebol todo era amador. E o Botafogo continuou amador e os outros clubes foram se profissionalizando. Chegou um momento que a corda ia ruir e o Botafogo teria problemas seríssimos. E isso é até uma situação, já dentro do canal, que às vezes um torcedor ou outro não entende. Porque quando o time estava sendo montado, você começou o programa falando, se fosse há 4, 5 meses, você estaria melhor. Quando o time estava sendo montado, havia um otimismo natural, porque jogadores estavam sendo contratados e eram jogadores razoavelmente bons. Quem esperava que o Honda fosse não ser protagonista? Ou que o Calu fosse jogar o que está jogando, que é nada? O Marcelo, que é um zagueiro que alguns não gostavam, mas muita gente gostava, eu incluso. Só que mesmo os que não gostavam, não imaginavam que o Marcelo fosse entregar 20 gols na temporada. O Vitor Luiz, quando veio do Palmeiras, pela passagem recente dele aqui em 2016 e 2017 na Libertadores, pegou a torcida assim numa felicidade enorme, porque desde que ele saiu não teve lateral esquerdo. Ninguém esperava que o Vitor Luiz não fosse jogar nada, entregar tantos gols. Então... desculpa que te corte, também na esperança de umas categorias de base que estavam começando a dar crédito, que todo mundo estava esperando que o Botafogo pudesse utilizar essa categoria de base para começar a dar futebol e depois criar um time forte até para venda, porque o Botafogo tem perdido, depois a gente vai falar sobre isso, perdeu muito jogador bacana, com experiência, com classe, queria ser gigante, nem passa pelo Botafogo, vendido a um mau preço, só se enriquecem os contratistas, os caras que têm os direitos do jogador, e o Botafogo fica por essas. E também a esperança que tinha no começo do ano de que o SA saísse do papel. Então era todo um combo, era um bom time, com esperança, com salário pago. Gente, o Botafogo não tem salário pago por muitos meses, há quanto tempo? Tinha a promessa de um time que pelo menos ia lutar uma Sul-Americana e acaba nesses problemas de hoje. É exatamente isso, você tocou no ponto crucial, a SA. E também é interessante, porque ano passado eu comecei no final de 2019, ano passado não, estamos em 2021, às vezes a gente esquece. No final de 2019, o ponto que também mexeu com a minha cabeça para começar a falar só de Botafogo foi que eu fiz um vídeo do Botafogo e botei lá, urgente Botafogo SA, que eu tinha uma informação e dei no vídeo a informação. Aliás, é um dos mais vistos do teu canal. Exatamente, o primeiro vídeo que chegou a quase 20 mil visualizações da época, e eu tinha 700 inscritos no canal. Imagina, era o caminho. Era o caminho, dobrou para 1.400, ali eu vi que era o caminho mesmo. E aí quando eu fiquei mais um pouco ainda falando dos outros clubes também, quando eu comecei a falar só a respeito do Botafogo mesmo, eu devia ter ali uns 2.000 inscritos. Então já são 10 vezes mais, né? Vamos chegar aos 20 mil. E foi um vídeo da SA que mexeu com isso. E a SA, aí é que tá o ponto. Muito torcedor fala que não acredita, que nunca aconteceu, porque grande parte da torcida se baseia no que falavam Carlos Augusto Montenegro, Ricardo Rotenberg, que é um dirigente também que fez muito mal ao clube, mas não era... Isso daí há 20 anos. Passa nomes que são figurinhas, mas eles continuam mexendo na cozinha do Botafogo. Com todo respeito, mas um time não pode ser saudável se existe uma ditadura de opiniões e posições e dinheiro, principalmente. Porque o Montenegro é um cara que aqui vou queimar minha boca, pelo amor de Deus. Eu vou esperar que não ofender a ninguém. Mas é um cara que provocou determinadas situações, direta ou indiretamente, para deixar o Botafogo sem dinheiro. Mas agora ele está emprestando dinheiro. Então, ele tá, e depois tira nome. Eu estou emprestando, eu estou ajudando. Mas se o Botafogo tivesse sido bem administrado,
O Botafogo não precisa de dinheiro dele, então não é uma coisa boa eu estou emprestando. O Botafogo saudável não precisaria de dinheiro de ninguém. Perfeito. Por exemplo, ele falou que comprou aí 18 bolas pro Botafogo. E o Ricardo Rotenberg, o outro dirigente, falou que o Barrandegui não, falou que o Kelvin é um jogador que a torcida não queria. Barrandegui é uruguaio, calma aí, eu te mando um abraço, pô. O Barrandegui, pro Martim Barrandegui é craque. Não se ilusionou no Botafogo, mas ele jogou pra caramba lá no Uruguai no defensor. O Montenegro falou que comprou 18 bolas. E aí, vamos lá, o Kelvin é um jogador que não joga nada, tá jogando no Botafogo e quando ele veio a torcida não queria de jeito nenhum. Rotenberg falou assim pro Rafael do canal Bastidores da Arquibancada: olha, o Kelvin é uma boa aposta e se der errado não tem problema, porque ele ganha metade do salário do lateral Fernando. Aí descobriram que não era a metade do salário, mas também não se faz uma contratação assim. Então ele ganha alguns milhares de reais. Vamos supor que o Kelvin ganhe 20 mil reais. Quantas bolas você compra? Ao invés de falar que não tem dinheiro. E agora o Montenegro falar que não tem dinheiro. Não tem dinheiro e o Botafogo tem 4 laterais e nenhum serve. Não, isso é inacreditável. Quantos laterais esquerdos tem? Pois é, lateral esquerdo tem o Vitor Luiz e o resto... Machucou e o Guilherme Santos está machucado e ia ser mandado embora do clube, mas só permaneceu porque acharam a posição para ele na ponta e ele começou a jogar bem e aí permaneceu. Então, a má gestão, Martim, é o principal problema do Botafogo. E muita gente fala, a torcida demorou a reagir, a torcida demorou a entender. E eu tenho muita paciência com isso, porque, primeiro, o clube é uma caixa preta. E antes não tínhamos nem as redes sociais, que é a força de qualquer torcedor hoje, tampouco as mídias independentes que cobrem os clubes, que trazem, né, a notícia, a informação. Hoje nós temos como verificar e fazer uma leitura diária e horária do que acontece dentro do clube. Então qualquer passo mal dado vai ser visto, porque não vai ter como deixar de fiscalizar. Agora o torcedor está mais ligado. Antes não tínhamos as ferramentas. Então por isso fizeram o que fizeram. Não é culpa da torcida. Às vezes falam, a torcida é omissa. Não, a torcida do Botafogo é soberana. Sofre muito por conta desses descasos e mesmo assim é apaixonada. E quando o clube precisa, quando o time precisa, ela tá lá e chega junto. Então, a culpa é da administração. Agora, nesta temporada 2020/2021, o time é muito frouxo. Não dá para tirar a responsabilidade dos jogadores também. É um time muito frouxo, o mais frouxo da história, não só do Botafogo, mas para mim, botafoguense botando um pouquinho de clubismo, do futebol. É o time mais frouxo da história do futebol.